Hi everyone. Good afternoon. Olá pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada. A aula passada foi falado do possessive apóstrofe S. O possessivo com apóstrofe S. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é esse possessivo? O possessivo, apóstrofe S, possessivo indica posse, não é mesmo? Então, eu cito o nome da pessoa e depois falo a coisa possuída. Por exemplo, eu quero falar que o meu carro é preto, mas eu vou citar o meu nome. Eu quero falar que o carro da Ana, na verdade, não o meu carro, vou falar o carro da Ana. O carro da Ana é preto. Aí como vai ficar? Ana, primeira coisa que eu falo é pôr meu nome, Ana. Aí agora eu vou falar a coisa possuída, que é o carro, né? Mas eu tenho que colocar o apóstrofe S grudado em meu nome, juntinho do meu nome. Eu coloco Anna's car is black. Aí depois eu falo a cor, tá bom? Se eu quero falar que o lápis do Pedro é verde, eu vou falar Pedro's pencil is black. O lápis do Pedro é preto, ok? E agora os possessivos que nós vamos ver. Possessivo indica posse, não é mesmo? Então é meu, seu, sua, dele, dela, ok? Nosso. Então esses pronomes, qual a diferença entre o possessive apóstrofe S e o possessive adjectives? É que simplesmente a gente não cita o nome da pessoa, ok? Porque eu não vou falar, eu vou falar meu, seu, não tem nome de pessoa, ok? Então vamos começar. Let's get started. Aqui começa falando assim: we also use possessive adjectives to indicate that something belongs to someone or to show a relationship between people. Então tá falando assim: nós também usamos os adjetivos possessivos para indicar que alguma coisa pertence a alguém ou para mostrar a relação entre pessoas, tá bom? Então assim, nós usamos o possessivo, o adjetivo possessivo para indicar posse, né? Ou para mostrar a relação entre as pessoas. São essas duas situações. The difference between possessive adjectives and the possessive apostrophe S is that we don't mention the name of the owner when using possessive adjectives. Check it out. Então, está falando assim, a diferença entre o adjetivo possessivo e o possessivo com o apóstrofe e o S é que nós não mencionamos o nome do possuidor, né? Aquele que possui o algo. Nós não mencionamos quando usamos o adjetivo possessivo, conforme eu falei. Check it out, quer dizer, vamos checar. Olha aqui no seu lado esquerdo tem uma pergunta aí. Is this her notebook? Tá perguntando assim, is this, quer dizer, este, porque this é este é o livro dela. Então, vocês podem ver que vem o possessive adjective primeiro do que a coisa também, né? Is this her notebook? Uma outra coisa que vocês observam, que se fosse para vocês pronunciarem, talvez, se não tivessem me escutado, a minha pronúncia, vocês iam falar hair. Is this her notebook? Se você traduzir, vai estar assim, este caderno cabelo não funciona, porque hair é cabelo. Nós não pronunciamos H-E-R, que é H-E-R, hair, é her, porque hair é cabelo e escreve diferente, ok? Vamos continuar. Let's continue. Do lado direito, vocês veem um quadrinho aí, né? Com os pronomes, os subject pronouns e aí o possessive adjectives. Os subject pronouns são os pronomes pessoais, tá? Os pronomes fazem o papel de sujeito, que é I, you, he, she, it, we, you and they, ok?
I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para coisa, animal, objeto. We, nós, you, você, they, ele, eles, elas, para pessoas, coisas, animais, objetos, de um modo em geral, ok? O they é o plural de he, she, it, ok? O possessivo de I é my, que significa meu. You, your, que significa seu, de você, né? His, dele. Her, dela. It's, dele ou dela, né? Mas quando se refere a coisas, ok? Our, nosso. Your, seus. Tá vendo que tem o your em cima e o your aqui embaixo? Porque em cima eu falei your, seu, e aqui vem o plural, your, seus. E they, their, they é o pronome aqui no subject pronoun. É o pronome sujeito que é eles. Mas quando eu quero falar deles, eu falo their, ok? Agora, vocês têm condições de fazer atividades do livro didático. Eu vou informar as páginas que vocês vão estar fazendo com relação aos possessive adjectives, ok? E uma outra parte que eu quero explicar para vocês é sobre o verbo there be. There be significa o verbo haver, no sentido de ter alguma coisa, ok? Então, quando eu falo assim, há um livro sobre a mesa, então, isso quer dizer que tem um livro sobre a mesa. Só que o verbo ter é have. E a gente não começa uma sentença usando have. A gente usa o verbo there be. Então, nós vamos estudar agora o verbo there be, ok? Que significa haver, no sentido de existir, de ter, ok? Vocês já viram também no início do capítulo, vocês viram o there be, mas agora eu vou falar da forma afirmativa, da negativa e da interrogativa. Vou falar de uma maneira em geral, ok? Enfatizando negativo e interrogativo. We use a there be to talk about the existence of something. Check it out. Então, nós usamos o there be para falar sobre coisas que existem, né? Vamos ver, check it out. Vamos checar aqui, vamos verificar. Vamos ver esse diálogo. What's your house like? Como é a sua casa? It's small. There are 2 bedrooms and 1 bathroom. Então, tá falando assim, é pequena. Há 2 quartos e 1 banheiro. Is there a dining room? Há uma sala de jantar? No, there isn't. We eat on the kitchen table. Não, não há. Nós comemos na mesa da cozinha, ok? Então, o que vocês podem observar? Vocês podem observar que no primeiro quadrinho, no segundo balãozinho aí da conversa, do diálogo, nós temos there are 2 bedrooms and 1 bathroom. There are é o verbo haver. Então, há 2 quartos e 1 banheiro. E para a pergunta, o que vocês observaram? Não perguntou there is. Perguntou is there. Por quê? Porque na pergunta, a gente pega o verbo to be aí, ó, essa parte, né? É there be. Mas a gente pega o is ou o are e coloca no início da sentença, ok? Is there a dining room? No. Olha para... Agora, para negativa, nós vamos colocar o not depois do there is or there are, ok? Vamos ver aqui embaixo. Affirmative form. Então, a forma afirmativa aqui, ó, de verde.
singular. Então, na forma singular, there is a garden. Então, a gente usa there is para singular e there are para plural, ok? There is a garden. Então, o que está escrito aqui? Há um jardim. Plural, no plural, there are 2 bathrooms. Então, no plural, a gente não vai usar there is, a gente vai usar there are. Então, there are 2 bathrooms. Bathrooms, está falando, há 2 banheiros. Na forma negativa, se eu quero falar que não há um jardim, eu vou falar o quê? Depois do is, eu coloco a palavra not. Depois do there is, eu coloco a palavra not. E depois do there are, eu coloco not. Ok? Então, vamos ver lá. Negative form. Eu acho que isso aqui é um verde, né? Um verde escuro. Então, vamos lá. Singular. There isn't. Pode ser there isn't, que a gente usa mais na conversação. É quando a gente junta aí o is com o not. Ou então, a gente pode falar there is not a garden. Ok? Não há um jardim. Plural. There aren't. Ou então, a gente vai falar are not, né? There are not 2 bathrooms. Não há 2 banheiros, ok? Por que eu usei there aren't e não there isn't? Porque são bathrooms, plural. Estão lembrados que eu falei? Para plural, nós usamos there are. Se for plural na negativa, nós vamos usar there aren't. Mas se for singular, there is. Se for negativo, there isn't, ok? Questions and short answers. Então, nós vamos ver aqui agora. Perguntas e respostas curtas. Como que funciona? Singular. Is there a garden? Olha só, a ordem correta na afirmativa e na negativa é there is. Mas na pergunta, nós vamos pegar o is e começar com is e depois colocar o there. Só trocar. Is there a garden? Yes, there is. No, there isn't. Por que eu usei we, there is, e não there are? Porque é singular. No singular, usa-se there is, ok? Or there isn't, ok? E a resposta curta é dessa maneira aí que vocês acabaram de ver, que é o short answers. E no plural? Vou pegar o are, vou iniciar a sentença com o are e não posso esquecer no final da sentença colocar o question mark, que é o ponto de interrogação. Plural. Are there 2 bathrooms? Yes, there are. Ou então, se for que não tem 2 banheiros, eu falo no, there aren't. Ok?